Portaria 1807, de 9 de novembro de 2023, mais uma homologação de equipes EMULT e também de equipes derivadas da Portaria 544. A gente vai falar sobre isso. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Também estou aqui no Instagram, na conta aqui, Jamerson_J, Jamerson 2SON_J. Então aproveita, não perde tempo, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, a sua curtida, engaja, fique até o final, tá bom? Então vamos falar sobre isso com calma e qualidade. A primeira coisa, qual é o resumo dessa grande portaria? Ela não é grande, ela é bem pequenininha para EMULT. Ela simbolizou somente 125 equipes, contemplando 91 cidades dividida em 15 estados. Então, mais uma portaria com o resto do recurso da portaria 544. Qual é o impacto dela em cenário nacional? A gente está fazendo sempre esse resgate, né, no cenário nacional. Então, foram 3 municípios para Alagoas, 9 para Bahia, 1 para o Ceará, 3 para o Goiás, 16 Minas Gerais, 2 Mato Grosso do Sul, 0 até agora Mato Grosso. Não tem explicação técnica plausível para que isso se mantenha. O Ministério da Saúde não está aprovando nenhuma liberação de equipes de atenção primária para o Mato Grosso. E sim, cabe a pergunta, o porquê isso está acontecendo? O porquê esse bloqueio de equipes permanece para o estado do Mato Grosso? Qual é a explicação técnica razoável e plausível para que isso aconteça? Até agora, nenhuma manifestação. Paraíba, com 6 cidades, Piauí, 2 cidades, Paraná, 24, Rio de Janeiro, 2, Rio Grande do Norte, 4, Rio Grande do Sul, 4, Santa Catarina, 2, Sergipe, 2, São Paulo, 11, totalizando 91 cidades com esse quantitativo de equipes. É claro que a gente vai apresentar agora por estado, mas antes de apresentar por estado, olhem só como é que fica essa portaria quando a gente relaciona com todas as outras portarias já publicadas. Olha só que coisa interessante. Eu venho aqui para o lado oposto agora. Então, eu queria chamar a atenção de vocês nisso, tá? Os estados que permanecem com maior percentual de cidades com equipes contempladas ainda é Alagoas, com 38%, seguido agora por Roraima, 29%, porque Roraima é um estado muito pequeno, e depois nós temos quase que empates técnicos. Por exemplo, nós temos o Rio de Janeiro com 24%, nós temos o estado do Acre com 23%, e depois Pará com 22% e fechando o ranking das 5 maiores, Amazonas com 21%. Tudo isso, todo esse volume de cidades com equipes EMULT ainda é muito pouco para o cenário nacional. Chegamos com a portaria 1807 a um total de 787 cidades, significando ao todo em cenário nacional somente 14% do cenário nacional com equipes EMULTs homologadas, tá bom? Então ainda é muito pouco diante da expectativa, da fala que foi criada para isso que foi entregue até o momento. Quando a gente vai agora analisar por estado, fazendo o detalhamento também por cidade, nós temos Alagoas com 3 equipes, 3 cidades, 4 equipes, somente Atalaia com 2 equipes. Nós temos também a Bahia. A Bahia nós temos 9 cidades e 11 equipes, tá bom? Somente Juazeiro foi contemplado aqui com 3 equipes. Não, Juazeiro com 3 equipes, correto. Uma estratégica e 2 ampliadas, mas nós temos uma divisão bem razoável aqui para a Bahia. Fora isso, nós temos o Ceará somente com 1 cidade, 1 equipe, tá? Goiás, 3 cidades, 3 equipes. Minas Gerais, como é o maior estado, né? Geralmente a gente tem uma maior concentração de equipes quando vem portaria de homologação. Então, aqui eu queria chamar a atenção de você para o seguinte: nós temos 16 cidades,
21 equipes, Borda da Mata saindo com 3 equipes, e também Contagem com 3 equipes. E Coronel Murta com 2 equipes. Todas as outras cidades, uma equipe, uma cidade. Tá? Mato Grosso do Sul foram 2 cidades, 3 equipes. E Corumbá saindo com 2 equipes homologadas. Perdão, teve uma duplicação aqui de Mato Grosso do Sul. E chegamos na Paraíba, que esse é o caso mais curioso dessa portaria, e a gente se preocupa se isso aqui se vai ser sustentável. Porque tivemos 6 cidades com 21 equipes, sendo que Patos, cidade da Paraíba, olha só quantas equipes foram homologadas para Patos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 equipes para Patos. É claro que a gente tem que se perguntar o seguinte, não é somente a quantidade de equipes, é se o município vai tornar isso razoável e sustentável a partir de janeiro, porque essa portaria ela garante o recurso até janeiro, tá? Então, a partir disso, o recurso, obviamente, ele vai continuar a ser pago todos os meses, mas para essa quantidade de equipes, o município tem que pensar qual é a contrapartida que ele vai fornecer para as suas equipes para elas poderem continuar a funcionar. Então, o próprio Ministério da Saúde, que está sendo criticado até hoje, tanto pela baixa quantidade de equipes homologadas, tanto pelo perfil da homologação. Não é só o município pedir, é corresponsabilidade do Ministério fazer a autorização dessa homologação. Então, Patos, cidade da Paraíba, entrou no rol das cidades com mais equipes EMULT homologadas. E depois a gente faz um outro vídeo falando desses casos específicos que nós temos mais de 8, mais de 10 equipes homologadas em uma só cidade. E isso sai completamente da reta. Tá bom? E detalhe, todas essas equipes são equipes multi-estratégicas. Por que não fazer adesões a equipes ampliadas, com menor quantidade de equipes, mas também uma quantidade maior de profissionais e uma variedade desses profissionais? Por quê? Se eu quiser trazer um profissional que é médico e que ele tem uma alta demanda para o meu município, o recurso ele vai ficar muito pouco. Então, vai pesar para o bolso do município. Então, uma adesão como essa, uma homologação como essa, tende a ter profissionais de custo menor para o município. E aí eu vou ter uma escassez de especialistas ligados à área da medicina. Então, eu vou ter uma cobertura maior de equipes, só que eu vou ter uma escassez desses profissionais mais caros. E se eu tiver esses profissionais nessas equipes, o recurso que vai vir do Ministério torna-se inviável para a manutenção dessas equipes, porque vai sair muito mais caro do município. Então, está na hora de pensar se uma homologação como essa se por acaso ela se torna sustentável a partir de janeiro. Tá bom? Então vamos continuar. Desculpa, eu acabei voltando para Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí. O Piauí ele teve uma adesão, uma homologação bem pequena nessa portaria. 2 cidades, 3 equipes, sendo que Campo Maior, 2 equipes em Campo Maior. Paraná nós tivemos 24 cidades em 30 equipes. Algumas dessas cidades tiveram homologações até 3 equipes, tá bom? Então, Cascavel teve 3 equipes, Curitiba, a capital, teve 2 equipes, tá bom? E as outras cidades, somente uma equipe por cidade, a não ser São José dos Pinhais, que teve 2 equipes para São José dos Pinhais. Então, veja, até mesmo Curitiba, uma adesão muito menor, sendo que foi somente 2 estratégicas. Na verdade, Curitiba teve 3 equipes. Foram 2 estratégicas e uma EMULT complementar. E a gente começa a pensar o seguinte, qual foi a compreensão da cidade, da capital Curitiba, em comparação com a outra cidade que é Patos?
Então a gente tem que ver também se essa adesão tão pequena de Curitiba, se ela atende à demanda da capital. Muitas vezes o comportamento da atenção primária nas capitais tende a ser um comportamento muito mais tímido do que aquele que é representativo para a capital. Rio de Janeiro, que já tem muitas cidades, teve agora duas cidades, que foi Ninópolis e São Francisco do Itabapoana. Tá? Já finalizando, Rio Grande do Norte, nós tivemos 4 cidades, 4 equipes, sendo uma cidade por equipe. Rio Grande do Sul, 4 cidades, 4 equipes. Santa Catarina, uma homologação bem pequena, 2 cidades, 2 equipes. Sergipe, penúltimo estado dessa portaria, 2 cidades, 2 equipes. São Paulo, último estado aqui dessa portaria, né? Foram 11 cidades, 4 equipes, sendo que a cidade de Serra, 7 Barras, teve 2 equipes homologadas, e a cidade de Sumaré também tiveram 2 equipes, e também a cidade de Ibiúna com 2 equipes homologadas. Todas as outras cidades, uma equipe, uma cidade. E aqui a gente está chegando ao final desse vídeo, e antes de concluir esse vídeo eu vou lhe pedir o seguinte: chegou até agora, dê o seu like, a sua curtida, comente, compartilhe. O nosso canal ele precisa dessa interação para que a gente saiba o que você está gostando e também possa produzir melhores vídeos. A gente está acompanhando todas as publicações do Ministério da Saúde, literalmente com o objetivo de descomplicar, de facilitar, de favorecer a linguagem do município diante desse volume de publicações, e muitas vezes as publicações elas não são didáticas, elas não são claras. Então o que nós estamos vendo aqui no momento em relação às EMULTs? Nós estamos vendo um volume de publicações muito tímida, que não representa o volume de adesões. E esse volume de homologações muito baixo, ele não tem motivos técnicos transparentes. A gente não tem até agora cronograma de publicação de portaria, a gente não sabe quantas equipes foram aderidas em todo o Brasil, porque isso é um dado sigiloso pelo Ministério, ele não é publicado, e poderia, porque geraria transparência. A gente não sabe quantas equipes vão ser autorizadas ou quantas portarias, e nem qual é o restante do recurso da portaria 544, e já está acabando o ano. Então, ao acabar o recurso da portaria 544, eles vão ter que abrir novas possibilidades de solicitar mais equipes, porque aquelas equipes solicitadas e que ainda não foram homologadas na portaria 544, os municípios estão esperando, muitos deles já estão trabalhando e pagando do recurso próprio, e alguns estão sem informação nenhuma do Ministério. Na verdade, o Brasil inteiro está sem informação nenhuma do Ministério da Saúde quanto a novas publicações de portaria de homologação. E detalhe, saiu uma portaria recente com muitas homologações de equipe, nem de equipe, né, de IAF, que é o próximo vídeo, tá bom? Que a gente vai falar das homologações do incentivo de atividade física, e veio muito para muitos municípios. Então, olha só a quantidade de falta de estratégia, porque o IAF ele é um incentivo isolado, de baixo custo, e ele foi pulverizado para muitos municípios em relação à expectativa de homologação de equipes EMULT, que por sua natureza ela é integral. Então, isso nos faz questionar se esse derrame de recurso do Ministério aos municípios próximo ao final do ano, se realmente tem característica técnica ou se possui outras finalidades. Tá bom? Muito obrigado, a gente se encontra aqui num próximo vídeo. Siga a gente no Instagram e também deixe o seu like, a sua curtida e se inscreva aqui no nosso canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Até lá, um abraço, até um próximo vídeo.